Bem-vindos ao Out of the Box. E o episódio de hoje vem com informação, vem com emoção e, acima de tudo, vem com verdade. Hoje a gente vai dividir experiências de vida, falar de desafios, de superação e de como transformar algo difícil em propósito. Você não pode perder essa conversa com o Tom Bueno. Ele hoje é uma voz para milhares de pessoas com diabetes tipo 1. É jornalista, foi repórter da Record, passou por grandes emissoras, viveu a pressão, o ritmo intenso. E foi justamente nesse momento que veio o diagnóstico aos 20 e poucos anos. E aquilo que poderia ter paralisado, na verdade deu mais força. Mais força para viver, mais força para conquistar, para ajudar e mais força para se tornar essa pessoa incrível que ele é hoje. Uma voz ativa, verdadeira, que representa, informa e acolhe. Se você convive com diabetes, se conhece alguém ou simplesmente quer entender melhor esse universo, esse episódio é para você. Então fique aqui com a gente, porque essa conversa está forte, está profunda, está imperdível. Bem-vindos ao Out of the Box. Eu tô aqui hoje com essa pessoa super especial. Eu tava contando os minutos para falar com ele, e é o Tom Bueno, esse querido, que levanta uma bandeira muito linda. E eu acho que esse episódio hoje vai ser mais que especial. Eu começo a chorar já. Ele vai ser emocionante, eu acho. Porque é uma troca, porque eu vivo o que você vive também, não em mim, mas com a minha filha, né? Siang, você vai me fazer chorar já logo de cara. O prazer é meu estar aqui. A gente já estava conversando nos bastidores, se emocionando aqui, e eu fiquei muito surpreso e feliz quando eu recebi sua mensagem, poder falar sobre esse tema que faz parte da nossa rotina, e de milhares e milhões de pessoas, né, no caso do diabetes tipo 1 no mundo. E vai ser uma honra poder compartilhar um pouco das minhas experiências e te ouvir também, porque eu acho que isso aqui é uma troca, né? É uma troca, isso que é o legal, é um bate-papo bem real, né? Ô Tom, e a gente antes de começar, você mandou uma mensagem, falou, Siang, espera um pouquinho que eu acho que eu tô com hipoglicemia. Então é uma coisa que acontece direto com você, assim, é inesperado, né? Então, na verdade, sempre nos momentos em que a gente está com pressa, que a gente quer correr, parece que tem alguma coisa, sempre tem uma hipoglicemia que aparece na hora que não deve. A gente tinha marcado começar no horário exato, e aí, de repente, o alarme tocou. Eu não estava em hipoglicemia, mas eu precisava tratar antes que acontecesse essa hipoglicemia, né? Quem faz uso de insulina acaba tendo um risco maior de ter hipoglicemia. Eu costumo, como eu uso sensor de glicose, a minha médica acompanha, minha nutricionista acompanha, meu namorado acompanha, minha mãe me acompanha, todo mundo me acompanha. Então, Uhum. sempre que acontece hipoglicemia, a gente tenta entender o motivo dessa hipoglicemia. Por quê? A gente tem um risco aumentado por conta da insulina, mas a gente precisa entender o porquê está acontecendo, porque a gente não pode normalizar, né, hipoglicemias, porque dependendo do nível da hipoglicemia, acaba colocando em risco a vida de quem tem, né, tanto a minha vida quanto de outras pessoas. Então é importante a gente alertar. Ter hipoglicemia é importante avisar o seu médico, ele ter isso, né, no sensor ali para poder identificar a causa. Mas no dia a dia, deixando um pouco essas coisas mais teóricas do lado, acaba que acontece naquele momento que a gente não quer. É uma reunião que vai acontecer e aí você tem uma hipoglicemia, aí a glicose está alta o dia todo. Você se arrumou para treinar, a glicose cai, aí você precisa comer. Então, são coisas da vida que a gente vai aprendendo a lidar no dia a dia. Você acha que é muito emocional, de repente, também, que pode dar os altos e os baixos, ou não? Eu acho que o emocional ele conta bastante, assim, sabe? Acho que a gente vai aprendendo a entender quando o emocional afeta, né? Existem 42 fatores que influenciam, né? Além da alimentação, a gente tem fatores como o emocional, você ansioso, você com depressivo, triste, É tudo bom. isso acaba levando para um impacto na glicose. Então, a própria Associação Americana de Diabetes, ela classifica 42 fatores que podem influenciar no controle do diabetes ou aumentar a glicose ou cair. E eu acho que esses fatores
que às vezes a gente não dá muita conta, né? A gente não entende muito o que está acontecendo. Com certeza, por trás disso estão esses fatores que a gente às vezes não nem sabe que existem, né? Ai, que coisa, né? Eu não tinha a menor ideia disso, tá vendo? Tá vendo É, uma troca? não, uma prova tem bastante. Você sabia que até a temperatura, até a temperatura pode influenciar? Eu ouvi dizer, se você faz um exercício, alguma coisa no sol, tá muito quente, né? Até a altura, a altitude, dependendo. Não sei se alguém já te contou, mas às vezes quando a gente pega avião, a glicose tende a subir. E aí a gente fala, pô, mas não quer. E na hora que desce, a glicose costuma baixar, né? Pelo menos comigo é assim que acontece. Então, a altitude também acaba influenciando. Então, são 42 fatores, são muitos fatores que podem influenciar. Claro que a alimentação, a falta de insulina, o sono e tantos outros que a gente já conhece impactam de alguma forma. Então, você recebeu o diagnóstico, você tinha 22 anos. Como foi isso? Do que você acha que foi alguma parte emocional? O que aconteceu naquela época? Você lembra? Alguma coisa Lembro diferente? exatamente. Foi o momento em que eu me descobri um homem gay. Eu tinha 20 para 20, de 20 para 21 anos de idade ali, né? E eu estava no meu último ano de faculdade, eu cursei jornalismo, numa época em que a gente não falava sobre isso, sobre sexualidade. Eu venho de uma família muito religiosa, né? E isso, para mim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. E aí eu vivi um estresse crônico, né? Porque eu tentava fugir de mim mesmo, eu achava que eu era uma aberração, que o que eu estava sentindo era algo que era errado, que eu ia pagar por aquilo que eu estava sentindo. Então, e sem contar em tudo aquilo que eu estava vivendo, né? Que é o último ano de faculdade, os sonhos para realizar. E eu percebi que eu comecei a ter muita vontade de comer. Só que eu comia muito e perdia peso. Eu comecei a acordar muitas vezes à noite para ir ao banheiro. Naquela época, eu estava morando com a minha avó e eu estava estudante, né? Na casa da minha avó tinha um galão d'água, daqueles de 5 litros. Eu virava aquele galão d'água de 5 litros para poder beber e não matava a minha sede. Assim, eu bebia, 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 até que meu olho começou a atrapalhar. Eu já trabalhava em emissora de televisão na época, eu morava em Campinas, no interior de São Paulo, e aí eu comecei a ter uma visão muito embaçada. E aí, nesse momento, eu falei assim: peraí, eu acho que eu tenho que procurar um médico. E minha mãe já estava me alertando também. Ela dizia: olha, acho que você está emagrecendo muito, alguma coisa está acontecendo. Ah, mãe, é correria, estou saindo às 6 da manhã, voltando meia-noite para casa e tal. E aí, quando eu fui, eu recebi o diagnóstico de miopia, mas não era miopia. Aí, depois de alguns meses, eu comecei a piorar os sintomas e veio o diagnóstico de diabetes. E no começo veio de diabetes tipo 2, porque naquela época nem cogitavam diabetes tipo 1 em jovens adultos, né? E hoje a gente vê que a grande maioria é jovem adulto e até idosos com diagnóstico de diabetes tipo 1. Antigamente chamavam diabetes tipo 1 de diabetes infantil. Até mudou a nomenclatura, porque com o passar do tempo foram entendendo que muitos diagnósticos de diabetes tipo 2 estavam errados, e que na verdade se tratava de diabetes tipo 1. Então, a ciência ela ainda não conseguiu descobrir exatamente a causa, mas eu costumo dizer que o fator emocional, o estresse crônico, eles têm um papel importante quando a gente fala nessa questão do diagnóstico. Que coisa. Eu vivi a mesma coisa que você. É, Engraçado muito com o filho, né? A Manu, a minha filha mais velha, ela começou a levantar todos os dias para fazer muito xixi durante a noite e não matava a sede. Aí ela ficou, primeiro dia ela falou: Nossa, mãe, eu tô com muita sede à noite. Aí tá bom, leva água pro quarto. Aí no outro dia ela falou: Mãe, eu tô com muita sede à noite, eu não paro de fazer xixi. Eu acho que era bom ir no médico, ela falou pra mim. Aí ela levantou da mesa no terceiro dia pra ir, eu vi que ela tem um corpão, um pernão, tava com um buraco, mas as pernas magra, o olho fundo. Eu olhei e falei, Manu, você não vai pra escola, a gente vai pro médico agora. Levei, mas de lá ela foi direto pro Children's Hospital. Ficamos 3 dias internados, aprendendo a mexer com insulina, tava com diabetes tipo 1. Aí parece que a gente teve que renascer a família toda de novo.
entender tudo aquilo, aqueles cálculos todos. Mas uma coisa que assustou muito foi que a nutricionista chegou lá, Tom, não sei se com você foi assim também, e ela falou pra Manu, não se preocupe, que você pode comer de tudo. Se você quiser, eu faço uma pizza pra você aqui agora. Aí você come a pizza e regula com a insulina. Entendeu? Aí depois a Manu fala, como é que ela mandava comer pizza, sorvete, se eu tô com diabetes tipo 1? E não sei se ela queria dizer que ela poderia ter uma vida normal, né? Que era uma adolescente, a Manu tinha 14 anos. Foi um baque, assim. Ah. Eu acho que essa explicação, né? Inclusive, eu estava preparando para poder até fazer um vídeo sobre isso, né? Até 1921, o diabetes tipo 1 era considerado uma doença mortal. A única coisa que você tinha para tratar não era nem insulina, porque não existia. Era uma dieta muito rigorosa, ou seja, a pessoa não podia comer nada. Com a descoberta da insulina, eles foram entendendo e novos caminhos foram se abrindo. E aí a gente começa a entender, olha, com a insulina você consegue ter uma liberdade maior, né? E é possível você comer o que você tem vontade, dentro de uma alimentação balanceada, mas a gente tem que tomar um certo cuidado também com isso, né? Por quê? Porque o comer à vontade, você tem essa liberdade de escolha, mas hoje a gente vive num mundo de ultraprocessados, né? E que não faz bem para quem tem diabetes e para quem não tem diabetes, né? Porque aumenta o peso, você tem toda uma questão metabólica que acaba sendo afetada. Comigo, eu vim de uma época que eles estavam começando a fazer a migração do tipo, você não come pão francês, mas você pode comer torrada. Você não toma você pode comer fruta à vontade. Você não come, não toma leite, mas pode tomar leite de soja, que era soja e pêssego. Tem coisas que eu não consigo nem imaginar mais, porque eu comi tanto quando recebi o Demais. diagnóstico Uhum. que eu não aguentava, eu só comia aquilo porque era isso que as pessoas falavam que podia comer. Então, eu acho que assim, a gente passou por várias fases. Eu acho que quando alguém fala você pode comer tudo que você quiser, significa você vai ter liberdade de escolha, né? Que eu acho que é o que a gente tem hoje com as insulinas mais modernas, com as tecnologias que a gente tem hoje para monitorar. Mas eu acho que antes dessa liberdade toda, a gente precisa se entender e se conhecer, né? E eu falo isso pelas minhas escolhas, às vezes também acreditando que eu tinha liberdade de comer tudo que eu quisesse. Só que o tudo que eu quisesse seria tudo que uma pessoa que quer ter uma vida saudável pode comer, né? Então, hoje, não vou dizer que eu não como uma pizza, mas eu sei o quanto a pizza demanda do meu trabalho para poder controlar a glicose. Ontem mesmo a gente fez brigadeiro em casa. São de 6 a 8 horas mais atento que eu fico para poder corrigir essa glicose. Ou seja, eu como consciente do que aquilo pode trazer para mim. Claro que as experiências são diferentes, mas eu acho que hoje a gente tem um arsenal de possibilidades e que eu não vou comer um brigadeiro todos os dias, porque não faz bem para ninguém comer o É, brigadeiro todos os dias. sim. Agora, quando eu tenho vontade, eu vou poder me dar essa liberdade, vou poder me dar uma liberdade de tomar um vinho numa data comemorativa, sabendo o que eu vou fazer naquele momento, sabe? É, Tem erros, em alguns momentos tem erros como qualquer, porque a gente é humano, mas eu acho que o autoconhecimento ele te dá uma liberdade de escolha de que eu não quero comer uma coisa todos os dias que não vai fazer bem, não é só para o diabetes, não vai fazer bem para a minha saúde de uma forma geral. Então, acho que é essa percepção que a gente tem, e quando a gente fala de crianças e adolescentes, existe também a questão de restringir demais, porque essa restrição pode gerar uma compulsão, essa criança ela pode Pressão, né? se rebelar contra o próprio diabetes, pais que acabam controlando muito a criança, esquecendo que além do diabetes ela também é uma criança, acaba depois vendo os efeitos nisso, né, na relação entre a família e é um caminho muito, é uma linha muito tênue, porque o cuidado,
não tem a ver com amor, né? É claro que o cuidado ele está relacionado ao amor, ao medo de perder. Eu hoje, com 42 anos, eu tenho essa consciência. Talvez naquele momento em que recebi o diagnóstico, eu não tinha nenhuma consciência, eu não sabia o que era o diabetes, eu me sentia culpado. A primeira pergunta que eu fiz para o médico, sabe qual foi? Ah, Quanto tempo de vida eu tenho? ah, ai, meu Foi a Deus. primeira coisa que eu perguntei. E eu sempre fui um cara muito independente. Com 19, eu paguei minha própria faculdade, tinha ajuda dos meus pais quando precisava, mas assim, já fui morar sozinho. Eu queria ser repórter, desbravar o Brasil, e eu estava disposto a isso com 20 anos de idade. Então, o diabetes, mesmo o diagnóstico, eu não parei. Né? 5 anos depois que eu me dei conta que eu precisava buscar informação e educação, porque até então a gente não tinha rede social para a gente compartilhar, a gente não conhecia pessoas com diabetes para poder trocar. Ainda é muito novo e eu acho que, principalmente ali, depois da pandemia, eu acho que durante a pandemia, acho que as pessoas começaram a entender mais isso, né? E a gente tem, por outro lado, também uma falta de conhecimento do profissional médico e do profissional de saúde, né? E eu acho que isso não é algo só do Brasil, tá? Depois eu até quero ouvir um pouco. É Eu, geral. é geral, porque as pessoas criam, né, uma expectativa de outros países que acham que todo mundo tem acesso a tudo, que todo mundo tem profissional médico a hora que quer. E, na verdade, a gente vê que não é bem assim, né? Você vai para a Suécia, que é um país de primeiro mundo, que já foi considerada a melhor saúde do mundo. Você percebe que a pessoa que com diabetes, que vive lá, espera de 1 ano e meio a 2 anos para ter acesso a um médico. Quem acompanha é o enfermeiro, é o profissional de saúde, né? Aqui nos Estados Unidos, tudo bem, você tem acesso, quando foi diagnosticada, acesso, insulina, mandava até em casa, tudo. Mas médico, para você conseguir ver um médico bacana, você tem que passar por 3 enfermeiros. O sistema de saúde aqui dos Estados Unidos é muito ruim. Muito ruim. Mesmo com um plano de saúde bom, eu falo, meu Deus, me dê saúde para mim e para minhas filhas, ou que a gente esteja no Brasil, qualquer coisa, porque eu já estou achando o Brasil maravilhoso, o sistema de saúde, comparado com o daqui. E os nossos médicos eu acho muito melhores também. Eu acho que aqui é tudo baseado em remédio, muita dinheiro, aquela máfia farmacêutica que a gente sabe, né? Então, a gente nunca sabe também se as doenças são lançadas para poder depois vender os remédios. Isso aí já é até um outro assunto, mas eu tenho medo, assim, sabe? Aqui nos Estados Unidos, de precisar ir para um hospital ou alguma coisa assim. Você sabe que é importante ouvir esse relato, porque muita gente acaba vendendo a ideia de que em alguns países, como os Estados Unidos, como a Inglaterra, são países que oferecem tudo. Mas do me- é tudo em que sentido, né? Porque quando a gente olha, né, para o sistema de saúde dos Estados Unidos é um sistema privado. Dificilmente a pessoa tem acesso ao sistema público. Se eu não me engano, é só por associações, algumas instituições que acabam ajudando, dependendo do estado, né? Mas normalmente você precisa ter um seguro-saúde, é isso? Assim, a gente, logo que chegou aqui, você não é ninguém, porque você não tem crédito ainda, então demora um pouco pra você se tornar alguém. Aí eles te dão o medical, que chama, aqui na Califórnia, né? Eu não sei como é no resto dos Estados Unidos. Você tem o medical, que te dá direito a tudo. Até dentista para as meninas eu tinha de graça. Foi bom, a gente achava o máximo, mas a gente não tinha noção de como que era. Ser atendido por enfermeiro e não por médico, e as esperas. Mas você tem. As meninas até hoje elas têm o medical, a gente paga um pouco mais, que vai conforme você começa a ganhar mais, aí você começa a ter que pagar mais. Então hoje meu marido a gente paga o plano de saúde nosso, mas as meninas têm. E a Manu tem o Children's Hospital, que é considerado um dos maiores, os melhores, assim, para diabetes. Não sei se você já ouviu falar. Ah, os endocrinologistas lá são muito bons. E a gente vai lá, ela tem tudo, não tem que pagar nada, até os 21 anos. Então, mas é que
Eu quase perdi minha filha mais nova aqui, com um apendicite que supurou, deixaram ela na emergência, não tinha médico. Você não tem ideia das coisas, sabe? Que acontecem assim. Então eu falo, eu só mudaria dos Estados Unidos por três motivos: sistema de saúde, cultura e comida, alimentação. Aí eu mudo, sabe? Aí dá saudade do Brasil. Não, mas eu acho que assim, né? Hoje sua filha está com quantos anos? A Manu acabou de fazer 18. Fez 18 anos e foi para Madrid, sozinha, eu quase morri do coração. Tenho até que te contar isso. Quase morri de saudade de ver a minha menina indo, por causa da diabetes também, sabe? O medo, porque ela foi ficar com a prima em Segóvia, perto de Madrid. Foi ficar lá, festa de college, bebeu. Bebeu, quis mentir, mas ela não consegue mentir pra mim. Ela mesma veio e me conta: mãe, eu bebi. Aí ela mostrou tomando shot, mas eu controlei direitinho. Porque ela já tinha experimentado uma vez comigo, pra gente ver como é que era, né? Num lugar seguro, foi com a gente. Ela tomou um pouquinho de vinho, não gostou. E lá tomou umas batidinhas, disse que controlou. Saiu fora do meu controle, né, ô Tom? É muito difícil, assim, tem hora que a gente faz o que pode. E tem uma coisa, né? Você cuidou para que ela crescesse e ganhasse o mundo, né? E eu sei que é difícil para a mãe mais do que isso, mas o cuidado que você tem é para que isso aconteça mesmo, para que ela seja feliz e consiga abraçar o mundo, né? Por mais difícil que seja nesse momento, e o medo que deve dar, porque para você continua sendo sua filha, e, e isso deve ser. Tendo uma condição crônica, acho que deve pesar ainda mais, né, nesse sentido. Eu sempre falo para os pais que vêm falar comigo, né? Ah, mas meu filho na adolescência ele está muito rebelde. A pergunta é, como você era na sua idade? Ó, adolescente que é rebelde, né? Lembrei de ontem. A Manu é tão fofa que ela falou assim pra mim ontem: mãe, você deixaria eu ir pra Grécia com a Gabi? 18 anos, você acha 18 anos? Eu tava na mundo já. Mãe, você deixaria? Você, posso ir na casa? Ela é muito, muito assim, bem madura. E a nossa sorte aqui é que meu marido, nós dois, a gente sempre treinou a vida inteira, faz dieta, a gente vive super saudável. Mas ele é hiper focado ao máximo, assim. Quando a Manu descobriu a diabetes, ele começou a estudar e seguir todo mundo. Então, ele tenta, né? Você sabe que casa de ferreiro, espeta de pau. E aí ele tenta fazer ela vai, de vez em quando quase todo dia ela acorda e toma água com limão e uma colher de vinagre de maçã. Aí ela toma, aí come o omeletinho dela. Às vezes ela nem toma insulina, come o omelete e vai pra escola. Ela sabe, ela é bem inteligente, a Manu, ela mesma calcula, sabe? Mas é pesado, assim, para adolescente, né? Tem que controlar, sair pra baladinha com as amigas. E você passou por isso quando você foi diagnosticado? Eu estava ainda no fim da minha juventude, né? Eu estava na fase em que eu já estava saindo, mas tinha muita festa de faculdade, descobrindo o mundo. Eu venho de uma família em que eu comecei a trabalhar muito cedo, então a minha adolescência eu vivi meio de forma tardia, depois que eu saí de casa, que eu fui ganhar o mundo e tal. Mas eu acho que eu vivi isso de alguma forma, até mesmo as diferenças mesmo. E naquela época, a gente não tinha o que a gente tem hoje em relação ao tratamento do diabetes. Então, você não tinha uma insulina de ação ultra rápida que começava a agir a 5 minutos. Você não tinha uma insulina de ação lenta, porque eu continuo usando as canetas de insulina, que você aplicava naquele horário da manhã e você tinha que aplicar naquele mesmo horário 24 horas depois, porque se não aplicasse, a sua glicose ia subir, você corria risco de cetoacidose. Então, muita coisa mudou nos últimos 20 anos, né? A gente tem hoje seringas mais curtas, a gente tem um sensor de glicose. Esse dedo meu aqui, não sei se você está conseguindo ver, eu quase perdi, não sei se você consegue ver. Ele tá mais chatinho, é isso? Eu tive uma infecção de tanto furar o dedo na época. Ai, sério. Eu tive uma infecção de tanto furar. E a gente não tinha essa informação que a gente tem hoje. Hoje eu É, acho que a tecnologia. Hã? não tinha Dex que você coloca, né? Não tem, eu uso o Libre, né? Eu tenho o Libre aqui que está comigo desde 2019, e eu tive que aprender para poder usar também. Então,
Eu acho que hoje a gente tem muito mais segurança de poder viver e ter essa liberdade, né, que a sua filha está tendo nesse momento, que talvez lá no passado ela não pudesse ter mesmo, porque não teria essa possibilidade longe da família, né? Ou era muito arriscado. Hoje eu acho que a gente tem um arsenal de coisas que estão chegando, e eu acho que a informação, a forma como a pessoa lida com o seu diabetes, a forma como está o emocional dela, tudo isso influencia para que ela tenha saúde, não só por conta do diabetes, mas de uma saúde plena, né? É, porque nessa fase agora também de 18, ela tá indo pro college. Então tá naquela de decidir qual college, vai sair de casa. Tudo isso é uma pressão, né, no adolescente, no jovem. E mantendo a dieta, tudo. A Manuela é um pouco nervosa, assim. Ela não é muito de pôr pra fora. Então quando ela põe, tudo é muito nervosa. Eu falo, olha, olha, vai subir, vai subir. Você sabe que ontem eu fiquei vendo muito seu Instagram, né? Vendo todas as suas entrevistas, podcasts, até pra gente conversar. Menino, na hora de dormir, eu falei, eu vou dormir com a Manu hoje. Tô com medo de. Não sei, sabe coisa de mãe? E ela falou pra mim assim, mãe, você nunca dormiu na minha cama, eu sempre vou pra sua. Aí eu deitei e dormi agarrada nela, pra ver como é que é a noite dela. Eu não dormi, né? Porque a noite inteira eu olhava, dormia um pouquinho, olhava pra ela, botava a mão como se tivesse febre. Tipo assim, o que que é isso? Ela sabe muito bem. Quando abaixa, ela começa a suar. Ela levanta na hora, vem na cozinha, tem um suquinho do lado da cama. Ela mesma se trata. Mas se você for pensar bem, dá um medo, né? Qual que é o seu maior medo, assim, à noite, sozinho? Eu acho que o meu maior medo durante muito tempo era poder dormir e não acordar, né? Porque a gente tinha muito isso e assim, eu não tinha sensor naquela época, né? Então, e ter uma hipoglicemia, eu só soube que era uma hipoglicemia tendo uma hipoglicemia. Muita coisa você tem que passar para aprender, né? Não, e os médicos não falavam para a gente o que era. Naquela época a gente não tinha um sensor para me avisar, por exemplo, durante a madrugada, quando a glicose está caindo, porque o alarme me ajuda nisso, né? E eu não me sinto sozinho. Acho que ter rede de apoio é fundamental. Hoje, com a tecnologia, você consegue. Eu estou aqui dando entrevista para vocês, eu não peguei em momento algum o celular, porque eu sei que se tiver algum problema, ele vai tocar. E se acontecer alguma coisa, meu namorado, ou minha médica, ou minha mãe vão me ligar na hora para dizer assim: olha, a glicose está caindo, vai lá cuidar disso. Então, a gente consegue compartilhar, não é uma coisa invasiva, eu não vejo como isso, né? Eu não sei se é porque eu já passei de uma certa idade, a gente começa a ter uma maturidade maior, não sei se para um adolescente, para um jovem, isso já significa uma invasão, né? Mas a gente aprende a lidar com isso e é muito mais tranquilo, e eu confesso que, assim, hoje, cuidar do diabetes, eu posso dizer, é muito mais tranquilo do que antes, porque hoje, de fato, a gente tem soluções que ajudam quem convive com diabetes. A gente não perde mais tanto tempo da vida vivendo em função de uma doença, e você consegue aproveitar esse tempo que você gastava antes para viver, que é isso que a gente está aqui, né? Eu acho que esse é o privilégio. Você falou da sua filha, essa semana, hoje eu tenho uma equipe, né, num diabético, e uma jornalista escreveu uma matéria de um jovem que roda o mundo com diabetes tipo 1. Depois eu te mando para você ver. Ele roda o mundo inteiro tomando insulina sozinho, e eu acho isso, claro, dentro das nossas. Quando a gente se conhece, a gente adapta a nossa realidade, né? Acho que dentro da nossa realidade a gente vai se adaptando. Eu, como repórter, as pessoas me perguntam, trabalhei 20 anos em televisão. Durante os meus trabalhos, eu fiz grandes coberturas e coberturas difíceis de fazer no jornalismo. O diabetes nunca me atrapalhou. Fora dele, talvez eu relaxasse um pouco mais, mas eu nunca entrei ao vivo sem antes comer alguma coisa. Eu nunca fiquei tanto tempo sem comer, numa cobertura muito distante, que eu levava coisas para eu poder sempre comer. Eu estou aqui com você, eu tenho aqui, ó, açúcar. Eu tenho aqui açúcar. Então, acho que a gente vai também aprendendo a lidar. E é como escovar dente, sabe? Eu sei que exige muito, eu acho que eu também estou dentro de um patamar de privilégio
é que, para quem mora aqui no Brasil, faço parte de uma minoria, mas eu tenho certeza que a informação ajuda a gente a adaptar às nossas realidades, ajuda a gente a lutar pelos nossos direitos, a entender que, na verdade, nessa vida, a gente está sujeito a qualquer coisa, inclusive ter o diagnóstico de uma condição crônica como diabetes. Nossa, você pode ser 100% saudável e acontecer alguma coisa. Então, a gente, cada um tem uma missão aqui, um tempo aqui, né? E a É, gente tem que fazer da melhor maneira possível. mas eu acho que é diferente para a mãe e para o pai, né? Porque quando um filho recebe o diagnóstico, eu acho que já vem uma culpa de se sentir responsável por aquilo. É, hã? Até hoje eu ainda falo, penso comigo mesmo, falo, nossa, eu acho que eu era uma mãe muito brava. Será que tadinha, sabe? Mas eu acho que ela sabe mais ou menos o momento que veio também. Ela tinha brigado muito feio com a melhor amiga dela. E elas ficaram sem se falar. Foi bem quando ela teve essa diabetes, sabe? Uhum. Mas eu quero muito que a Manu assista essa entrevista, porque esse bate-papo nosso, porque o que você falou, eu acho que hoje você tem que usar da tecnologia, de tudo que você tem. A Manu foi muito difícil fazer ela começar a usar o Dexcom. Agora ela está usando, bota, mas ela não deixa o sensor, porque o sensor pode apitar. Nunca deixou eu e o pai seguir ela, sabe, para ajudar ela. Acha que a gente ia ser muito invasivo, então ela não queria. E aí a gente fica com o coração na mão sempre. Mas acho que aos pouquinhos ela vai indo, né? Acho que essa entrevista vai ser boa para ela. Você sabe o que você está me falando? Eu tive essa conversa com uma pessoa uma prestadora de serviço, que a gente estava numa reunião, ela falou assim, então, você tem 5 minutos para conversar comigo? Eu falei, tenho, claro. Ela, eu estou enfrentando isso com meu filho, ele não quer que eu dê opinião, ele não quer que eu monitore a glicose dele, ele não quer. E a coisa que eu posso fazer, falar é o seguinte: se ele não quer, acho que a primeira coisa é respeitar, para deixar, é, mas ao mesmo tempo ficar atento a tudo que você consegue dentro das possibilidades. Porque quando você tentar passar o limite que a pessoa está dizendo que ela não quer, talvez seja muito arriscado. Mas claro que você não pode abandonar, porque se abandonar também oferece risco. É É. você acompanhar e fazer aos poucos, com muito diálogo, fazer com que entenda. É que com 18 anos, com 19 anos de idade, é muito difícil a gente entender o valor desse cuidado, porque a gente ainda não tem maturidade nem experiência de vida para poder entender. E talvez morando fora, morando distante, isso faça com que a percepção mude com o tempo, porque é isso que acontece, né? No começo você não quer mesmo que ninguém veja, que apite, que as pessoas. Mas assim, mas por que isso? Por que tem essa possibilidade? Porque de alguma forma aquilo é uma ajuda. E é essa ajuda que a gente tem que focar, né? Não é ser diferente, porque o que eu falo, eu tenho diabetes, mas tem outras pessoas e meus colegas que têm outras questões que eles precisam demandar tempo também para cuidar. Eu tenho uma visão muito otimista da vida, na verdade. Eu acho que a vida. Eu também, igual você. Eu não Eu romantizo as coisas, mas eu levo sempre para alguma coisa boa, entendeu? eu acho, eu também, eu não sou de romantizar, talvez eu tenha vivido isso com 20 anos, de me vitimizar, de me sentir mal, né? Mas eu acho que a experiência da vida é bom por isso, porque ela te mostra que, assim, cara, é o preço que eu pago por estar vivo. O que que eu tenho que fazer nessa vida? Viver, né? E como que eu posso viver bem com diabetes? Como eu posso viver bem e fazer feliz as pessoas que estão ao meu redor e as pessoas que eu amo, né, bem, cuidando da minha saúde, fazendo o melhor para mim, olhando para o lado, cuidando das pessoas que eu amo e buscando seguir o que eu acredito. Eu vou agradar todo mundo? Não, mas a vida ela é feita de escolhas. A gente vai escolhendo a forma como a gente quer que a vida. E eu falo assim, eu vivo como se não houvesse amanhã, porque de fato é isso, a gente não sabe o dia de amanhã. Então,
Eu quero aproveitar, claro que com consciência. Com 40 anos, eu não, nem vou muito mais em balada, mas assim, quando eu ia mesmo para as baladas, tomava, bebia, mas monitorava a glicose o tempo todo. Se precisasse comer, eu comia, eu me preocupava. Em 22 anos, eu tive um episódio de hipoglicemia grave que fugiu do meu controle por um problema que eu não estava preparado para aquilo, que era um problema do estômago. Eu comi algo que me fez mal, apliquei insulina e passei mal e estava morando sozinho. A minha sorte é que eu tinha um rádio Nextel, que naquela época era isso, e a pessoa que era mais próxima a mim estava salvado, estava salvo como então eu não precisava digitar nada, eu só apertei o alarme e eu fui socorrido e deu tudo certo. Nunca mais aconteceu, eu aprendi tudo sobre hipoglicemia, porque eu não corro esse risco, eu uso o sensor, o Libre, que me ajuda em tudo. Quando a glicose está baixa e eu não tenho sintomas, eu vou lá e faço uma ponta de dedo, mas é raramente. Fazer Fazendo uma. o que a gente tem vontade, sabendo dos riscos, porque a Revita oferece risco o tempo todo, até ir para ir no supermercado na frente de casa, a gente não sabe o risco que a gente corre. Então é a gente se proteger desse risco. Você sabe que a gente aprende muito quando acontece. Infelizmente, graças a Deus, a gente aprende quando acontece alguma coisa grave. E felizmente não foi pior. A Manu teve um episódio que a gente veio de San Diego e ela comeu algum omelete que não caiu bem. Ela falou, mãe, não tô passando bem, nasceu passando bem. A gente achou que era por causa do omelete. Ela deitou, e quando ela me chama, já sofrio, né? Mãe, vem aqui no banheiro. Cheguei, ela tava deitada no chão. Eu já sabia que tinha que botar o pé pra cima, botou o pé pra cima, achava que era pressão baixa. Nunca tinha acontecido, Tom. Pressão não estava baixa. E aí a gente ligou no hospital e eu comecei a dar sal, achando que era pressão baixa para ela. E aí mandaram testar os ketones, né? Era E acetona. nunca tinha testado. Aí testei, não estava muito bom. A gente ficou controlando com insulina, com a médica no telefone. Primeira vez que eu usei isso, em 4 anos, nunca tinha usado. Então, e uma outra vez que ela passou mal também, eu e meu marido, a gente batia a cabeça, a gente não sabia para onde ia. Meu Deus, e agora? Cadê o Baxim? É o Baxim, a gente não sabia nem o que que dava, sabe assim? Queria te perguntar uma coisa. Você anda com o Baxim? Você sabe o Baxim? Que é o que põe no nariz, caso vai muito baixo, você desmaia. Uma... Aqui no Brasil não tem, Não tem? não tem, Nossa. Aqui que tem é o que o você... glucagon, que é tipo o glucagon, não é? É. Não, aqui só tem de injeção. Eu não, eu tenho na minha casa, o meu namorado, minha mãe, eles sabem usar. Eu também sei, mas normalmente eu só uso. Aliás, eu nunca precisei usar. Você tem? Você sai com ele, com você, quando você sai? Não. Não, não saio com ele. Eu acho que eu tomo um cuidado muito grande. Eu saio com isso aqui o tempo todo. Eu fico atento a todos os sinais, eu me conheço muito bem, eu acho que autoconhecimento é algo que faz toda a diferença. Eu só tive um episódio de hipoglicemia severa, depois nunca mais eu tive. Então, até se a glicose estiver caindo muito rápido, eu aprendi a colocar, não engolir o açúcar, mas colocar aqui dentro no Acho da língua. debaixo da língua e ficar esfregando com a boca, o dedo, que isso ajuda. Então, eu nunca precisei usar o glucagon, em momento algum. Ah, Mas aqui não existe, sabia? não. Não. Filha da agulha aqui também, mas a gente tem esse glucagon. E volta e meia eu pergunto pra ela, cadê o Baxim, né? Aí ela fala, nem ela sabe. Eu falo, Manu. Aí eu já me fico com culpa que eu acho que eu que tinha, mas eu que tinha que controlar. Mas tem 18 anos, eu tenho uma outra filha que é autista. Eu TDAH, é uma loucura minha casa assim, de controle, sabe? E você já tinha ouvido falar em diabetes antes do diagnóstico da sua filha? Uma diabetes geral pra mim, que era tipo 2, é tipo 1 nunca. E olha que engraçado, a Manu falou que ela e a amiguinha dela, quando eram novinhas, falava assim: ai, duas coisas que eu nunca quero ter no mundo, na vida, é diabetes e não sei o quê. Olha isso que ela falava. Eu acho que é uma coisa muito nova e eu queria te perguntar, não sei se foi depois da pandemia, mas é uma avalanche de diabetes tipo 1 hoje. É uma doença autoimune, né? É uma doença autoimune e eu acho que começou a falar muito mais sobre diabetes
e até de ter diagnósticos de diabetes, né? Antigamente não tinha muito, e muitas. O quadro de diabetes, não sei nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a maioria descobre cetoacidose, ou seja, e muitos acabam morrendo no diagnóstico por conta da cetoacidose. É, eu não sei se foi essa coisa da pandemia que a gente começou a viver mais nas redes sociais e começou a ouvir falar em mais pessoas, e se as pessoas que tinham vergonha, porque tem essa fase da vergonha, não começou a se colocar mais, mas hoje é muito mais comum, né? Você conversa com as pessoas, é, e até diabetes tipo 1 LADA, né? Que é o diabetes tipo 1 com uma idade mais avançada, que tem uma progressão um pouco diferente, que também é autoimune, que as pessoas não falavam, e muitas das vezes eu conheço gente com diagnóstico de diabetes errado há 16 anos, tratando de uma forma e era de outra forma. Então, acho que vem com essa questão tanto das redes sociais, alguma coisa mudou também, né? Eu acho que depois da pandemia que as pessoas, eu estou conhecendo mais gente com diagnóstico, mas também eu não sei se é porque a minha exposição, a forma como eu falo sobre o assunto me traz isso, ou se de fato foi uma avalanche mesmo de novos diagnósticos. Mas o fato é que a gente também vem com uma novidade, né, agora. Antigamente você falava sobre diabetes tipo 1 apenas no diagnóstico. Hoje eles já estão falando na idade pré-clínica, que você consegue intervir, que tem um medicamento aí nos Estados Unidos, que se você toma ele durante 14 dias, na fase 2 você consegue retardar em média 3 anos. É que tem gente, é que assim, como é novo esse medicamento, então tem coisas que são 5 anos, eles não podem provar isso, porque a ciência ainda não mostra. Mas eu acredito que no futuro isso vai ser uma forma de prevenção do diabetes tipo 1. Mas como você sabe, quando você está pré-diabético, o- eu tinha essa dúvida quando ela foi para o hospital, tipo, logo já falaram que ela era diabética. Não É que, poderia na tentar verdade, um pouco mais? é que tem 3 fases, né? Você tem a fase inicial, que você apresenta oscilações, mas você não tem. Você apresenta poucas oscilações glicêmicas. Você tem um anticorpo presente. Ah, entendi. O 2 que você inicia a destruição da célula beta, que é a produtora de insulina, e que você já tem, em alguns momentos, picos de glicose, e a fase 3 que é a fase que tem todos os sintomas. E como que esse remédio, que horas que esse remédio atua, que está saindo Ele, agora? eles estão estudando agora para a fase 3, que é a já de diagnóstico, mas ele é aprovado aqui no Brasil para a fase 2, que, por exemplo, você fez o exame, são 4 exames que você faz. Se 2 derem positivo, você já tem um pré-diagnóstico que você pode intervir se tiver interesse, ou você consegue evitar quadros de cetoacidose, você consegue tratar, né, com mais antecedência, sem que você entre nessa situação de ter todos os sintomas, porque até o controle muda depois. Você acredita que podem ainda achar uma cura para diabetes tipo 1? Eu não só acredito, eu acho que já estamos no caminho de. Eu Eu acho acho que é muito complexo ainda, né? Eu acho que a gente tem que alinhar muitas expectativas, porque para a gente ter uma confirmação, as pessoas que estão participando de estudos, elas têm que viver a vida inteira até a morte e não precisar mais de insulina para a gente ter certeza que aquilo funciona. Mas existem estudos muito avançados e que abrem um caminho para possibilidades, né? A gente tem, por exemplo, esse imunomodelador, que ele consegue modular o sistema imunológico antes do diagnóstico. A gente tem transplante de células-tronco, que são transformadas em células produtoras de insulina, que o desafio ainda são os imunossupressores, né? Porque aí você tem que entender o risco e os benefícios que isso pode trazer para a vida de uma pessoa. A gente tem casos de pessoas que já não estão mais usando insulina, e nos Estados Unidos já tem vários estudos bem avançados, em que os pacientes estão sendo acompanhados e que a gente
ver bons resultados. Acho que o desafio ainda é essa coisa de replicar para muita gente com características diferentes. Então, por isso que eu acho que tem dois pontos que estão acontecendo no mundo: os Estados Unidos, Inglaterra e países da Europa, e o movimento da China, que tem outro tipo de protocolo, mas ela tem uma agilidade muito rápida em buscar coisas, porque a população é muito grande, acaba acelerando esse processo na corrida pela cura do diabetes, principalmente o diabetes tipo 1. Porque o tipo 2 a gente já entendeu que existe uma remissão. Agora, remissão, em alguns casos, né, não dá para dizer que são todos, porque no caso do diabetes tipo 2, tem mudanças de fases, tem pessoas que já usam insulina e que tratam igual o diabetes tipo 1. Agora, no diabetes tipo 1, eu acho que a gente está bem próximo disso acontecer um dia. E eu vou te contar uma coisa: até 1921, a gente não tinha o tratamento. E quando descobriram a insulina, eles acharam a cura para o diabetes naquela época. Aquilo foi tido como uma cura para o diabetes, né? É... Então, eu acompanho muito o trabalho de pesquisadores, cientistas brasileiros aqui no nosso país e fora também. E eu vejo que tem muita gente empenhada para tentar achar os caminhos. É desafiador porque a gente está falando de um corpo humano, de características diferentes, de genes diferentes, mas eu acho que a gente está muito perto. Eu acho que nunca a gente esteve tão perto como a gente tem hoje, né? Visto com esses novos estudos. Claro que a gente tem que ter um pouco de cautela para também não criar essa expectativa, mas eu acho que talvez eu não viva essa experiência, mas eu tenho certeza que as novas gerações vão viver. Ah, quem sabe, você também, quem sabe, tá tudo indo tão hoje em dia, né? Eu conversei esses dias, eu entrevistei a dona Carmen Wills. Ela tem 75 anos de diagnóstico de diabetes tipo 1. Ela tem 95 anos. Então, ela viveu todo o processo inteiro Caramba, do. isso que não tinha É, nada. eu vou te mandar um vídeo depois da Manda, história dela. bora, por favor. E ela fala da esperança que ela tem, de como a vida mudou depois das chegadas das tecnologias e como as coisas estão acontecendo. Nossa. Ela deve falar, agora eu vou até os 120 anos, com essa tecnologia toda. Cara, ela pediu, inclusive, ela falou para mim: Tom, eu deixei ela apresentar o Diabetes Cash, porque ela disse assim: o que você quiser pode colocar para eu apresentar, porque eu tenho vontade de viver. E ela Ah, fala que hoje ela tem tantas possibilidades que ela, para quem, quando recebeu o diagnóstico, perdeu o casamento porque não poderia ter filho, porque não sei o quê. Hoje ela tem uma família, filhos, tem 95 anos e com uma vitalidade, uma cabeça que muitos não têm, né, maravilha. na idade dela. Então ela é muito lúcida e ela é um grande exemplo, assim, a ser mirado pelas mães, por nós, pelos pais, por todos que têm alguém com diabetes tipo 1. Agora eu queria te perguntar uma coisa, assim. Quem mora no Brasil, que você falou, a gente vive uma outra realidade, a gente tem condições, eu moro aqui nos Estados Unidos, mas a gente sabe que a realidade do Brasil é totalmente diferente, assim, né? Onde eles podem procurar? Uma mãe que acabou de receber o diagnóstico de um filho, uma criança, um adolescente, onde eles podem achar remédio? Você sabe? Por favor, ajuda. Eu acho que, assim, hoje o SUS ele é responsável por 75% da população com diabetes, ou seja, 75% da população depende do Sistema Único de Saúde. O primeiro caminho é buscar a Secretaria de Saúde do município para saber quais são os medicamentos disponíveis. Infelizmente, a gente tem problemas, um país tão grande como esse, de distribuição, armazenamento, falta de informação, e de profissionais capacitados, mesmo dentro do sistema de saúde. A gente está incorporando, né, a gente já incorporou no Sistema Único de Saúde uma insulina que chama Glargina, que é uma insulina que é um análogo de insulina melhor do que a regular, né, que é a NPH que a gente tinha, no sentido de qualidade de vida. É claro que tem pessoas que se adaptam à NPH e tratam super bem,
né? Eu acho que quanto mais opções, melhor para quem convive com essa condição. Então, acho que o primeiro caminho é procurar a Secretaria de Saúde e entender. Dependendo da resposta que você tiver, eu acho que busque informações em associações de pacientes, que eu acho que também é importante, tem várias sérias no país também. Eu acho que tomar um certo cuidado até com grupos, né, de WhatsApp, em que cada um traz a sua realidade, porque hoje a gente vive uma era de muita troca de experiência, mas assim, quando você tem consciência do que é o diabetes, sabe, é uma coisa. Outra coisa, quando você não tem informação nenhuma, você entra num grupo em que as pessoas estão te orientando a tomar medicação. Seguir a orientação médica, fundamental. Perguntar para o seu médico, né? Existem cidades que já estão com um tratamento aqui no nosso país muito mais avançado, né, que grandes capitais, por exemplo. Então, você vai, por exemplo, eu fui para Uberaba esses dias, eu me surpreendi que tem um ambulatório só para diabetes, em tipo 1, que eles se encontram todo mês e eles recebem sensor de glicose, recebem as insulinas. Então, acho que primeiro é entender, né, como é a realidade na sua cidade. Depois, pensar nos próximos passos. E lembrar que tratamento do diabetes é uma prescrição médica. O que a gente faz hoje nas redes sociais com informação serve para te munir de questionamentos e para na hora que você for no médico. Mas aquilo não substitui, né, uma avaliação de um profissional de saúde. Então, é importante a gente ter essa consciência e entender como funciona o sistema único de saúde. Ele é perfeito? Não, mas ele salva a vida de milhões de pessoas e ele tem realidades diferentes dependendo da região que você está, a cidade que você está, né, o estado que você mora, mas a gente não pode ignorar que 75% das pessoas têm possibilidade de tratar. Isso não estou dizendo que está tratando da melhor forma, mas possibilidade de estar vivo tratando diabetes é, por conta desse tratamento, né, de saúde. Hoje, até no sistema particular no Brasil, a gente vive um desafio, né? Eu fui fazer a cirurgia, por exemplo, de joelho, e eu tive que pagar do meu bolso, porque eu, mesmo pagando um plano de saúde caro, eles colocam um monte de restrição, né? E para o tratamento de diabetes também não deve ser diferente, né? Então, o que eu sempre indico para as pessoas é batalhem, porque assim, as pessoas que estão lutando, eu sei que é cansativo, às vezes a gente não sabe por onde começar, mas tem muita gente lutando e conseguindo mudar essa realidade, pelo menos na cidade onde mora. Sim. E eu sei que o diabetes tipo 1 é dependente de insulina, claro, mas como é o esporte e a alimentação? Isso a gente pode ajuda uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que come bem, treina bem, dorme bem, pode ter uma coisa emocional e mesmo assim desencadear uma diabetes? Pode, com certeza, porque eu acho que o diabetes tipo 1 ele não tem uma causa definida. Eu acho que é uma questão de fatores que podem. A ciência não conseguiu descobrir exatamente o que causa. Você pode ter bons hábitos de vida e mesmo assim ter diabetes. A gente tem atletas de alta performance que convivem com diabetes, não deixaram de ter diabetes, mesmo competindo, tendo um treino rígido, rigoroso, intenso. Então, na verdade, vai muito além do estigma de achar que por conta do peso ou porque não se alimenta bem. A gente tem que lembrar que até mesmo para esses casos de diabetes, que é o diabetes tipo 2, existe um fator que é determinante, genético, né? E predisposição para isso. Então, tem pessoas que têm mais predisposição, tem pessoas que têm menos predisposição ou não têm predisposição. E eu acho que para o diabetes tipo 1, eu acho que tem uma questão genética de algo, né, que é difícil para a gente, que é leigo, não é da área da saúde, entender, né, o motivo. Não existe uma causa efetiva, mas a gente entende que existem fatores que podem contribuir para o desenvolvimento desse diabetes. E, com certeza, o estresse crônico, o ambiente em que a pessoa vive, se é um ambiente de violência, se é ou até mesmo a forma como a pessoa enxerga o mundo, né? Às vezes
a gente cria uma expectativa do mundo e a gente se frustra, aí uma tristeza, enfim, tudo isso pode ser. A ciência ainda não respondeu, mas o que mais a gente tem que bater na tecla é não se culpe, porque ninguém, dificilmente uma pessoa pergunta, ah, por que eu desenvolvi, por exemplo, um câncer, né? Porque condições de saúde elas podem acontecer a partir do momento em que você esteja vivo, você pode ter o risco de ter ou não, né? É o que eu sempre falo, você tem que ser positivo. Veio para você, não desiste. Não adianta a gente ficar chorando e reclamando, bater no peito e seguir e tentar viver o momento presente, dia após dia, da melhor maneira possível. Muita gente tem aí condições que você pode ficar chorando o dia inteiro e você vê que a pessoa é feliz de qualquer jeito, leva e tenta. Às vezes é difícil, mas eu acho que aqui a cabeça da gente, a mente da gente rege muito como vai ser a nossa vida, né? E eu acho que o exercício físico é importante quando você tem uma condição de saúde para tudo na vida, né? Ter disciplina é fundamental, acho que você ter essa disciplina e a atividade física, ela ajuda não só a questão física, mas psicológica. Você se cuida, né? Você se sente bem. É um momento em que, que eu não estou podendo correr, mas às vezes eu saía daqui correndo 5, 10 quilômetros, era o momento que depois eu falava assim, nossos problemas foram embora, né? Que Bora, sensação dopamina gostosa. única. Pô, viver é tão gostoso, a gente vai fazer o quê? Faz do limão uma limonada, porque é o que tem pra gente, né? Ó. Ô, Tom, obrigada demais por estar aqui hoje. Adorei te conhecer, quero te conhecer pessoalmente. Quando estiver A no gente Brasil. vai gravar um Diabetes Cast também junto, enquanto você estiver aqui no Brasil, tá? E Tá pode bom? contar comigo no que for possível também em relação à sua filha, à sua vida, e estou sempre à disposição. Foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada, que Deus te abençoe, que você tenha, assim, Amém. uma vida linda sempre, todos os dias. Que você é muito especial. Ó, Isso que você faz é um diabético e tudo que você traz de informação e de carinho, você transborda uma energia boa. Isso é muito bom. eu que agradeço. Obrigado mesmo pela confiança, pelas palavras. Eu acho que é isso. A gente não tem controle sobre tudo na vida. O que a gente tem são as escolhas que a gente faz, como a gente vai lidar com os nossos problemas. Aí. Fica com Deus. Amém. Tudo de Um bom pra beijo você. enorme. I used to wake up, I used